Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os campeões da Libertadores. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Não se esqueça também de conhecer a 1xBet, uma das maiores empresas globais de apostas esportivas. A 1xBet tem parceria com alguns gigantes do futebol europeu, como o PSG e o Barcelona. Além de poder palpitar nos maiores campeonatos de futebol do planeta, você também pode apostar em vários outros esportes, como vôlei, basquete, ciclismo, Fórmula 1 e muito mais. E se você usar o nosso código que está aqui embaixo na descrição, o valor do seu depósito vai ser dobrado. Ou seja, colocou 50, vira 100, colocou 100, vira 200. Não perca mais tempo e venha com a gente apostar na 1xBet. Começamos com as equipes que possuem um título da Libertadores. O Fluminense é o mais novo integrante dessa lista. O cenário não poderia ter sido melhor. O tricolor teve a oportunidade de decidir o título continental em casa no Maracanã, diante do temido Boca Juniors. Após superar os argentinos, o Fluminense garante vaga no Mundial de dezembro e também no Super Mundial de 2025. Até pouco tempo atrás, o São Lourenço era o único gigante do futebol argentino que nunca havia ganhado uma Libertadores. Isso acabou em 2014. O clube de Almagro conquistou o tão sonhado título continental numa edição marcada pelas zebras. Clubes como o Defensor do Uruguai, o Bolívar da Bolívia e o Nacional do Paraguai alcançaram a semifinal. Por mais que o caminho tenha sido um pouco facilitado, o São Lourenço já havia eliminado o Botafogo, o Cruzeiro e o Grêmio nas fases anteriores. Quem viveu a mesma experiência um ano antes foi o Atlético Mineiro. Embalado por Ronaldinho, Jô, Bernard e Diego Tardelli, o Galo viveu uma temporada mágica em 2013. Com viradas emocionantes durante a campanha, o clube pôde celebrar a sua primeira Libertadores ao superar o Olímpia nas penalidades. Em 2012, o Corinthians venceu a sua primeira Libertadores na história. Antes de encarar o Boca Juniors de Riquelme na decisão, o Timão eliminou o Santos de Neymar, que havia sido campeão no ano anterior. Na primeira partida da final, o Corinthians arrancou um empate nos minutos finais. No segundo jogo, o Alvinegro venceu com 2 gols do atacante Emerson Sheik. O primeiro e único título de um clube equatoriano na Libertadores saiu apenas em 2008. A LDU não estava entre os favoritos, mas fez de sua casa uma grande fortaleza para avançar até as fases finais. Foi no primeiro jogo da decisão, inclusive, que a equipe conseguiu abrir uma boa vantagem contra o Fluminense. Os equatorianos até tomaram a remontada na partida de volta no Maracanã, mas conseguiram o título nas penalidades. 4 anos antes, em 2004, o Once Caldas da Colômbia viveu um roteiro bem parecido. O clube passava longe de estar entre os favoritos e a sua presença na final era considerada uma grande zebra. Para piorar, do outro lado estava o Boca Juniors, que já havia vencido 3 das últimas 4 edições da Libertadores. Os 2 jogos da final foram bem equilibrados e o título também foi decidido nos pênaltis. De forma inacreditável, o Boca desperdiçou todas as suas cobranças e os colombianos puderam comemorar o seu primeiro título internacional. 1998 foi um ano especial para o Vasco da Gama. Naquele momento, o Clube Cruz Maltino celebrava o seu centenário. Nada melhor do que vencer a Libertadores justamente naquela temporada. O Vasco tinha um timaço, e além de eliminar clubes tradicionais como Grêmio, Cruzeiro e River Plate, eles não perderam nenhuma partida na fase de mata-mata. A final contra o Barcelona de Guayaquil foi consideravelmente tranquila, com a vitória de 2-0 em São Januário e 2-1 no Equador. O velho Sarcios da Argentina venceu sua primeira e única Libertadores em 1994. A decisão daquele ano foi contra o São Paulo, que havia vencido as últimas 2 edições do torneio. Ambas as partidas terminaram com o mesmo resultado, 1-0 a favor do mandante. Por isso, a decisão foi para os pênaltis. Brilhou a estrela do goleiro Chilavert, que defendeu a cobrança de Palhinha. Vale lembrar que os argentinos também derrotaram o poderoso Milan na final da Copa Intercontinental meses depois.
Ainda na década de 90, nós também tivemos o título inédito do Colo-Colo. Um fato curioso é que o clube era comandado na época por um técnico europeu. O iugoslavo Mirko Josic ficou à frente da equipe por 3 temporadas e, além da Libertadores, venceu também 3 vezes o campeonato chileno. O Argentino Júnior ficou mundialmente conhecido por revelar nada mais nada menos do que Diego Armando Maradona. Alguns anos depois de vender o craque para o Boca Juniors, o clube conseguiu faturar a Copa Libertadores. Para levantar a taça, o Argentino Júnior superou o América de Cali em 3 duelos bem equilibrados. Fechando a lista das equipes com apenas um título, nós temos o Racing, também da Argentina. Em 1967, o clube de Avellaneda conquistou a Libertadores em cima do Nacional do Uruguai. Um dos destaques da terceira partida da final foi o brasileiro João Cardoso, autor do primeiro gol da vitória de 2-1 dos argentinos. O Atlético Nacional da Colômbia teve o privilégio de conquistar a Libertadores em 2 oportunidades. A primeira, em 1989, o futebol colombiano estava em alta e a equipe contava com jogadores lendários como, por exemplo, o goleiro René Higuita. 27 anos mais tarde, em 2016, o Nacional também tinha um time bem interessante com jogadores que atuariam no futebol brasileiro meses depois. No intervalo de 4 anos, o Internacional se tornou bicampeão da América. Isso aconteceu nas edições de 2006 e 2010. Na primeira vez, o Colorado superou o São Paulo, que naquele momento era o atual campeão da América e do mundo. Já na segunda oportunidade, o Inter foi campeão em cima do Chivas Guadalajara do México, com vitória em ambas as partidas. Quando nós mencionamos os títulos do Colorado, é impossível de não nos lembrarmos do atacante Rafael Sobis. Ele marcou 2 gols na final de 2006 e 1 na final de 2010. Outra equipe brasileira bicampeã da América é o Cruzeiro. A Raposa tem um histórico bem interessante na competição e, além dos 2 títulos, também já ficou 2 vezes como vice-campeonato. A primeira vez que o Cruzeiro levantou a taça foi na edição de 1976. Nomes como Piazza, Palhinha, Nelinho e Jairzinho fizeram parte do time que superou o River Plate na decisão. Em 1997, a Raposa conquistou o título em cima do surpreendente Sporting Cristal. Em 2022, o Flamengo se tornou tricampeão da Libertadores. Apesar da importância de conquistar o título mais uma vez, é difícil comparar a emoção do tricampeonato com as 2 primeiras conquistas. Em 1981, o Flamengo tinha um timaço liderado por Zico, Júnior, Leandro e Raul. Os duelos contra o Cobreloa na decisão foram destacados pela violência dos chilenos. Mesmo assim, brilhou a estrela do Galinho, que anotou 4 gols nas 3 partidas realizadas. Já em 2019, o cenário foi impressionante. A decisão foi, pela primeira vez, disputada em partida única contra o River Plate em Lima, no Peru. O rubro-negro perdia para os argentinos até os minutos finais da decisão. Coube o artilheiro Gabigol marcar 2 gols relâmpagos que garantiram o título numa das mais emocionantes finais da história da Libertadores. O Palmeiras também se tornou tricampeão recentemente. Depois de comemorar a Libertadores pela primeira vez em 99, o torcedor alviverde pôde celebrar outras conquistas no intervalo de 10 meses. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras derrotou 2 adversários brasileiros nas finais, o Santos e o Flamengo. Vale destacar que o clube alviverde também alcançou em 2023 a sua 11ª semifinal na história da competição, recorde de participações entre os clubes nacionais. Já o Grêmio venceu 3 Libertadores em décadas diferentes. Em 1983, o tricolor contava com o jovem atacante Renato Gaúcho, que seria decisivo na final contra o Peñarol, e também no título mundial meses mais tarde. O segundo troféu veio em 95, num período onde o Grêmio conquistou outras competições importantes. Em 2017, dessa vez como treinador, Renato Gaúcho conduziu a equipe novamente ao título. Aquele time foi muito elogiado pelo estilo de jogo, e jogadores como Luan, Arthur e Jeromel estavam em grande fase.
Depois de faturar 2 Libertadores na gloriosa década de 60, o Santos precisou esperar quase 50 anos para conquistar o tri. Nos 2 primeiros títulos, o Peixe reunia jogadores de muita qualidade em todas as posições, além, é claro, de contar com a presença do Rei Pelé. Naquele período, o Santos venceu títulos nacionais e internacionais, e foi uma das equipes mais importantes do mundo. Já em 2011, a grande estrela do elenco era o atacante Neymar. Com apenas 19 anos de idade, ele liderou o Peixe na conquista continental e foi eleito o melhor jogador da competição. Dentre os brasileiros, o primeiro clube a alcançar o tri da Libertadores foi o São Paulo. O tricolor venceu 2 edições no começo dos anos 90 e outra no ano de 2005. Um fato impressionante é que, além de vencer esses 3 títulos da Libertadores, o São Paulo também conquistou o Mundial nas 3 oportunidades que teve. Além dos títulos, o soberano foi vice-campeão da América nas edições 74, 94 e 2006. O Olímpia é o maior clube do Paraguai. Conhecido como o Decano, a equipe tem um histórico invejável dentro da Libertadores. Foram mais de 40 participações no torneio, além dos títulos nas edições de 79, 90 e 2002. Uma decisão marcante envolvendo um clube brasileiro foi justamente no tricampeonato. Na época, o Olímpia enfrentou o surpreendente São Caetano, que vinha de boas campanhas no Brasileirão. Os paraguaios perderam a primeira partida em casa, mas eram o troco em São Paulo e derrotaram o Azulão nas penalidades. Fechando a lista dos tricampeões, nós temos o Nacional do Uruguai. Apesar de ter uma história de respeito dentro da Libertadores, a última vez que os uruguaios marcaram presença na decisão foi ainda na década de 80. Em uma de suas conquistas, o clube também teve a oportunidade de superar um brasileiro numa final. Isso aconteceu em 1980, quando eles venceram a forte equipe do Internacional, que havia recentemente conquistado o Brasileirão por 3 vezes. Entramos no top 5 dos grandes campeões da América. O River Plate aparece com 4 conquistas da Libertadores. Apesar de vencer as edições de 86, 96 e 2015, nada se compara ao último título dos hermanos em 2018. Eles derrotaram nada mais nada menos do que o Boca Juniors, seu eterno e maior rival. O segundo jogo daquela final foi disputado no mítico estádio Santiago Bernabéu, em função dos incidentes praticados pela torcida dos milionários. O River, que havia empatado em La Bombonera por 2-2, foi campeão após vencer o Boca de virada por 3-1. Por muito pouco, o 5º título não saiu no ano seguinte. O River venceu o Flamengo até os minutos finais da decisão de 2019, mas acabou sofrendo a virada de forma impressionante. O Estudiantes é mais um clube argentino que aparece com 4 conquistas. Os 3 primeiros títulos da equipe vieram de forma consecutiva nos anos de 68, 69 e 70. Uma figura importante daquele time foi o meio-atacante Juan Verón, presente nas 3 finais. Seu filho, Juan Sebastián Verón, seria o grande responsável pelo 4º título da equipe em 2009. Os argentinos conseguiram o tetra após vencerem o Cruzeiro de virada dentro do estádio Mineirão. O único pentacampeão da Libertadores é o Peñarol. Além disso, o clube aurinegro foi o vencedor da primeira edição da competição, realizada em 1960. Foram 3 títulos conquistados na década de 60 e outros 2 na década de 80. O Peñarol ficou com o vice-campeonato em outras 5 oportunidades e alcançou a fase de semifinal em outras 10. Outro dado interessante é que o maior artilheiro da história da Libertadores, o equatoriano Alberto Spencer, defendeu o clube uruguaio na maior parte da sua carreira. O recordista de finais da Libertadores é o Boca Juniors. O clube argentino marcou presença na decisão em 12 oportunidades. Foram 6 títulos e 6 vice-campeonatos. A época de glória da equipe foi no começo dos anos 2000. Jogadores como Riquelme, Palermo e Tevez foram decisivos em vários momentos. Em 2023, o Boca poderia ter se tornado o maior campeão da história da competição, mas a equipe foi superada pelo Fluminense, que conquistou o inédito troféu no Maracanã.
Por fim, nós temos o Independiente. O clube de Avellaneda conquistou inacreditáveis 7 edições da Libertadores. O mais incrível de tudo isso é que a equipe tem 100% de aproveitamento em finais, ou seja, nunca ficou com o vice-campeonato em nenhuma edição. É bem verdade que o último título foi há bastante tempo, conquistado no ano de 1984. O grande ídolo e símbolo do clube foi o meia Ricardo Bocchini. Ele defendeu o Independiente durante toda a sua carreira por 20 temporadas. Bocchini esteve presente em 5 títulos da Libertadores e em 2 títulos mundiais. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!